Bem, em primeiro lugar queria agradecer este convite que me foi feito pela equipa que coordena este ótimo projeto interuniversitário de doutoramento, cuja gênese e progressão sempre acompanhei, que é com alegria que vejo o seu enraizamento e os frutos que está a dar à vida científica no campo da historiografia. É uma prova concreta de que o isolamento não leva a lado nenhum. Agradecer, obviamente, a todos os colegas que nessas instituições dão vida à sustentação deste projeto, saudar toda a assistência, os colegas, amigos, os doutorandos, dizer que é com alegria redobrada que aqui estou, tanto mais quando o telefone tocou, se não me engano, em finais de julho, estava o reformado nos seus aposentos e recebeu este desafio para vir aqui falar numa lição inaugural de um curso de doutoramento. Não sei se atingi a idade da sagesse, mas julgo que pelo menos peregrinei e palmei de graus, enfim, para ter a obrigação de simultaneamente aceitar os desafios e, por outro lado, refletir um pouco na linha daquilo que sempre procurei fazer, em correlação com a minha prática de investigador, a refletir sobre aquilo que estamos a fazer. E por isso, quando um pouco mais tarde me telefonaram acerca do tema que eu me propunha, como sabem, o mês de agosto é, ao contrário da mitologia grega, é o mês da amnésia. Eu confesso que na altura estava um pouco desprevenido por outras solicitações, nomeadamente a do esquecimento, que necessita de ser lembrado, não é? Porque, como o velho e sábio Paulo Ricardo bem disse, ele próprio se esqueceu do esquecimento e por isso escreveu aquela magnífica obra Memória, História e Esquecimento. E perante esta situação de avançar com o nome por razões de publicidade, foi o José Luís que me contatou, eu resolvi propor como tema o tema deste mestrado. Desculpa. Absolutamente. O tema do doutoramento. É óbvio que não gostaria de ter uma panóplia acerca das temáticas, não é, que os doutorandos pensam desenvolver ou que estão a desenvolver, mas perante a impossibilidade disso, julgo que os conceitos que aqui estão envolvidos só por si podem ser um bom ponto de partida de reflexão, uma reflexão transversal, um pouco abstrata, mas sem ela deixar de ter referentes concretos, incluindo os referentes que resultam da minha própria investigação. E depois, na parte do diálogo, podemos concretizar um pouco melhor isto, sobretudo algumas ilações que irei dizer. E fiz esta escolha por uma razão simples, porque durante muitos anos em que também ensinei teoria da história, ali aqui como o Sérgio e outros, sempre alertei os historiadores para a importância de termos alguma vigilância, sem especializações, sem filologias ou qualquer, sem até entrar no cânone da história conceptual, mas termos alguma vigilância acerca dos conceitos que utilizamos. Claro, não vou aqui falar no conceito de história, porque sobre esse é a obrigação de qualquer formação de historiador lembrar, sei lá, desde a dificuldade nas línguas latinas, distinguir entre história enquanto regesta e história enquanto conhecimento sobre o passado, mas
naquilo que é o cerne, julgo eu, do vosso programa, do doutoramento, os conceitos de mudança, continuidade e, sobretudo, mundo global. Porque, vejam, mudanças, continuidade, mundo global, esta formulação, sobretudo a última, este sintagma mundo global, imediatamente remete para dois conceitos que não sei se são inteiramente sinónimos, que é o conceito de mundo e o conceito de globalidade. E, portanto, vou aqui colocar, não num plano muito abstrato, ou exageradamente abstrato, mas aceitando como desafio reflexivo, aliás, eu pus um subtítulo, não é? Algumas, vejam, não são todas, algumas reflexões, quer dizer, o tema História, Mudança e Continuidade no Mundo Global, algumas reflexões, não é? Portanto, não me peçam mais do que aquilo que eu não posso dar. O primeiro conceito não lhe vou chamar conceito, o primeiro vocábulo que eu acho que nós devemos ter a necessidade de ter um mínimo de consciência histórica sobre o conceito que usamos e abusamos, que é o conceito de mudança. Mudar deriva da sua raiz indo-europeia, MEI, de onde há imigração, como por aqui, que significa trocar de lugar. E no latim deu origem ao termo muto, de onde surgirá em português mudança, mas substantivo somente registado no século XIV. Quando dizemos que tudo é feito de mudança, felizmente o Camões é posterior ao século XIV, porque talvez não utilizasse essa expressão. Ora, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós hoje, quando falamos em mudança, temos uma acessão imediata de temporalização dos seus significados. Mudar é mudar no tempo. E o seu significado original é uma acessão que hoje também existe, e por isso logo a complexização, eu percebi depois no programa do doutoramento que chamar a atenção para a complexidade das coisas ou para a coexistência das várias vertentes das coisas é importante. Nós estamos aqui logo perante um ponto de partida e um ponto de chegada onde se nota uma sobredeterminação que resulta mais da valorização do conceito de tempo que a nossa cultura foi dando no decurso dos séculos, que tende a subsumir uma acessão que a palavra encerra, que é mudar de lugar. Isto é importante porque mudar de lugar é uma aparente transformação. Mudar de lugar é compatível com a ideia de continuidade. Se eu mudar isto para aqui, isto continua a ser uma garrafa d'água. Portanto, há que perguntar, há que interrogar palavras que nós usamos no sentido banalizado do termo, socializado do termo, ter em atenção isso, sobretudo quando nós, historiadores, felizmente, nas boas regras da historiografia, devemos estar sensíveis ao enquadramento nas diversidades espaço-temporais dos problemas, tendo em vista analisar as realidades concretas. E, portanto, esta dupla dimensão espacial, que é fundante e temporal do conceito de mudança, acho que é um utensílio. Ter consciência dele não acrescenta muito aos saberes quantitativos, mas acrescenta, julgo eu, acrescenta alguma coisa a nós a termos consciência das ferramentas que utilizamos, e o historiador, a sua última ferramenta, acaba por ser as palavras e os conceitos. E, às vezes, de uma maneira, enfim, mais discutível, as imagens. Por isso, atualmente, o uso do vocábulo como mudança, mutação, é evidente que ganhou a tal acessão que está mais sobredeterminada pela ideia de dinamismo, de evolução, de transformação, não só no sentido espacial, mas no sentido temporal.
e até de mudança qualitativa. Portanto, daí que, se formos a qualquer dicionário, a mudança também já aparece registada e bem, aquilo que muda de forma ou de essência. E aqui a biologia, que é um paradigma que eu queria também aqui sublinhar, irá desempenhar um papel fundamental na socialização e popularização de alguns vocábulos que são transversais às ciências da natureza e às ciências sociais e que nem sempre com a devida vigilância crítica, como sejam os vocábulos de evolução e de transformismo. Porque, em primeiro lugar, nem toda a mudança é uma evolução. E mais, nem toda a evolução é uma mudança se for vista na sua acessão tradicional, que é aquela que nós hoje temos alguma resistência em aceitar porque já nos esquecemos da sua semente. É que a palavra evolução, evolutio, era um vocábulo medieval utilizado, vejam, para exprimir a ação de desenrolar pergaminhos. Desenrolar pergaminhos. E só a partir de 1832, com o célebre geógrafo físico Lyell, aquele que avança com a hipótese da formação evolutiva da própria crosta terrestre, passou a ser aplicado ao nível da biologia com o significado de desenvolvimento para um estádio superior. O que, porém, pode pressupor, sim, já uma ideia de uma evolução qualitativa, diremos nós, mas simultaneamente pode pressupor a ideia de evolução. Isso aparece muito no discurso historiográfico, histórico ou das metanarrativas sobre a história, e às vezes, de um modo como alguns historiadores utilizam, nem que seja no subconsciente, essas metanarrativas, como uma visão essencialista e teleológica da história. Por isso é que a evolução, no sentido de uma mudança qualitativa de estádio, foi um grande debate no campo da biologia, não vou aqui falar nisso, mas convém dizer que as ciências sociais do século XIX, elas vão procurar autonomizar-se no seu estatuto científico, nas suas várias versões, sob o paradigma, simultaneamente, das ciências da natureza e da biologia. E por isso é que muitos dos debates entre os Lamarckianos e os darwinistas vão ter grandes repercussões nas teorias da sociedade, nas teorias da história, e até no modo como mais concreto de se definir o que é a sociedade. Por exemplo, o grande debate dos finais do século XIX, princípios do século XX, a sociedade é um organismo. Vejam que era aquilo que os chamados sociólogos da época, positivistas ou menos positivistas, faziam como, de facto, a grande questão, até para autonomizar as ciências sociais das ciências da natureza, esquecendo que com isto estavam ainda a reforçar mais o cordão umbilical ou de dependência, porque não era uma relação recíproca das ciências sociais em luta pela sua autonomização epistémica e reconhecimento social em relação às ciências da natureza, só que agora o paradigma não era a física, passou a ser a biologia. Isto também nos levaria mais longe e por isso é que o mesmo conceito de evolução, devido a leituras metafísicas que ele pode consentir, isto é, uma árvore evolui desde a sua semente até à florestação. Agora, não podemos dizer que depois, quando a semente cai, ela pode ser consentiva, pode ser compatível com a ideia da transformação ou o salto qualitativo. E, portanto, ela é mais passível com uma visão, chamemos assim, aristotélica da ideia da evolução, do que propriamente com aquilo que a modernidade, cada vez mais a subdeterminar pela visão diacrónica, quer da sociedade, quer da natureza, o entendimento do mundo e da vida, estava a apelar. E daí o grande impacto que teve o transformismo de Darwin. Não que a palavra transformismo, transformista, não existisse já
antes, mas a ideia daquilo que mais tarde se vai chamar, ou que já na época Engels e outros depois vão retirar daqui logo imediatamente ilações de caráter social, para a ideia de salto qualitativo. Portanto, esta ideia que a mudança, o que caracteriza a mudança é a transformação, e a transformação de quê? De acrescentar algo de novo ao estado anterior. Que a linguagem política ocidental já tinha encontrado a expressão que foi lentamente sendo consolidada e depois de uma maneira muito galopante após a Revolução Francesa, que é a palavra revolução. Por isso é que nós hoje falamos em revolução darwinista e outra revolução estética, etc, etc, mas isso já é uma consequência daquilo que eu e o Sérgio costumamos chamar a mudança na linha da Hartog, a mudança qualitativa dos regimes de historicidade, para a qual a ideia de revolução é uma ideia-chave. E por isso as teorias darwinistas, quer incluso os biólogos e os antropólogos, quer depois as ilações ideológicas que delas vão ser retiradas, como sabem, elas vão ser transversais às apropriações ideológicas, isto é, há um darwinismo racista já no século XIX, como há teorias darwinistas pensando na adaptação do darwinismo à comprovação de que é uma lei da natureza, leis sociais como a luta de classes. Tudo isso é muito já patente nos finais do século XIX, mas isso vai popularizar a ideia de transformação no sentido de um processo de seleção e de transmissão de características de um ser vivo não só aos seus descendentes, mas também introduzindo saltos qualitativos sem teleologia, isto é, saltos qualitativos que resultam do próprio jogo da correlação entre os organismos. Portanto, estamos aqui no campo já do pensamento organicista, com um conceito que é chave para nós percebermos alguns dos debates sobre as ciências sociais ainda hoje, que é o conceito de meio. O conceito de meio, que é algo, para alguns põem em Montesquieu, com a teoria dos climas, mas não só, há sempre antecedentes destas coisas, mas é indiscutível que o conceito de meio vai ganhando grande relevo no século XVIII, maior no século XIX, enquanto que ele é alargado não só a ideia de há um meio interno e há um meio externo, e para além da dimensão geográfica e tal, vai-se acrescentar a dimensão social. O século XIX vai ser aquele que, de certo modo, sobretudo o pensamento romântico, quanto a mim, é professor desta ideia, que vai acentuar a necessidade para nós compreendermos aquilo que já irei explicar melhor, as sociedades como um dinamismo, a correlação entre essas sociedades e os respectivos meios é fundamental para nós encontrarmos respostas acerca das suas características, sejam elas étnico-culturais, temperamentais, sejam depois de caráter social, etc. Ora, e esta componente acentua-se muito, principalmente para simplificar, com a modernidade. Com a visão moderna do tempo, isto é, com a consolidação de uma maneira mais sistémica, porque aí há mesmo teorias da história que procuram sistematizar, mas há a solução mesmo como experiência de vida e a sua penetração gradual no modo concreto como os indivíduos, sobretudo aqueles que vão sendo alfabetizados ou que estão a ligar com a vida prática, particularmente com o comércio e com as atividades comerciais, com a ideia da praxis e com a ideia do dever. O que, de certo modo, vai criando algumas distâncias em relação àquilo que eu chamo o sonho iliático da continuidade. Aliás, o pensamento ocidental hoje vive aquilo que eu chamo a esquizofrenia da mudança. Mas ele tem sempre a nostalgia da continuidade.
sobretudo na sua matriz grega, então está aqui gente que conhece melhor isto do que eu. Podemos dizer que o pensamento sobre aquilo que nós chamamos a história, agora vou vou eleger o conceito de história, enquanto regesta, e de a pensar, ela é uma forma de pensar que durante séculos deu prioridade, desculpe agora estas palavras, ontológica e epistémica, a pensar-se a continuidade para melhor se entender, depreciando a mudança. E por isso é que eu falo o sonho eliático e depois a sobrevivência como nostalgia da continuidade, que é uma característica que não é exclusiva do pensamento tradicionalista, para traduzir isto depois em termos ideológicos, a partir, enfim, sobretudo do século XIX. Isto é, todos os gregos, o grande pensamento grego, eu costumo, quando ensinava isto aos meus alunos, eu dizia-lhes: vocês conhecem alguma obra de algum grande pensador grego sobre filosofia da história? Não conheço. E eles escreveram sobre tudo, economia, etc. Porquê? Porque mesmo Aristóteles, para não falar em Platão, os mais metafísicos, a grande opção do pensamento grego foi o que é o ser. O ser é aquilo que não muda. Ou melhor, o que é que, naquilo que muda, porque os gregos não negavam a mudança, mas o seu problema é o que é que naquilo que muda se mantém. Ora, este curso tem a ver precisamente com essa dialética entre mudanças e continuidades. E se formos às grandes tradições da cultura ocidental, a começar pelos mitos, nós vemos, de facto, não só pela, enfim, na representação mítica do tempo, que é muito claro isso, o que muda é aquilo que empobrece o que não muda. Vejam a idade do ouro, que dá origem à degradação das idades nos grandes mitos. Ou o pecado, estamos numa universidade católica, o pecado de Adão, não é? O pecado de Adão. É aí que começa a história, a luta entre Abel e Caim, vejam Santo Agostinho. Portanto, e a modernidade vai, de facto, inverter um pouco esta lógica. Eu acho que a modernidade tem continuidades, mas também oferece rupturas em relação a outras visões do mundo, e, para além das suas formas sociais, etc. A ideia de que, e era aqui, não vou ter tempo para desenvolver os outros pressupostos, que eu queria acentuar, é a maior ênfase que é feita na ideia de mudança. Poderão dizer algo, mas e Heraclito? Não nos podemos banhar 2 vezes as águas do mesmo rio, tal como as águas, nós dentro dele já somos outros. Mais ou menos assim, mas está aqui o Zé Barata Moura para me corrigir, porque por vezes num diálogo dele no seu galo grego, imediatamente traduziu a expressão do Heraclito, mas a ideia é, agora, a verdade é que é o Heraclito mal lido, porque há outros fragmentos que demonstram que a opção do Heraclito era pela continuidade, não era pela não mudança. Nem que seja a não mudança de rio, não é? A não mudança de rio. E, portanto, isto para dizer que a assunção plena das filosofias do devir, da praxis, ou como dizia o Goethe, no princípio é a ação, aquilo que depois da minha geração estudantil chamava-se como uma espécie de palavra-arma, assim, a filosofia da praxis. Não é? A filosofia da praxis. E sempre existiu filosofia da praxis, mas a verdade, isso como objeto de investigação é algo tipicamente, é algo obsessivamente mudado. Koselleck nisso viu bem, não é? Quer dizer, a obsessão ocidental pela história não quer dizer que foram os ocidentais a inventar a história, mas este frenesi, esta obsessão pela história, é a história como substantivo e o desejo de conhecermos a história que não fosse já via teológica, que fosse pretensamente via racional e
pressupor a existência de uma racionalidade imanente ao devir, de maneira a que o conhecimento racional do único indivíduo que pode ser sujeito, que é o homem, sujeito racional, compreender a racionalidade da história, se transforma em imperativo da ação. E por isso é que, neste contexto, a contradição é fundamental. A contradição de quê? Entre mudança, continuidade e mudança. Vou dar vários exemplos. Sei que há uma expressão que imediatamente daqui ressalta. É a emergência das concepções dialéticas da história. Sim, mas os primeiros grandes utilizadores das concepções dialéticas da história foram aqueles que enfatizaram o fundamento dessa contradição, não nas razões sociais, mas nas razões da natureza humana. Sobretudo numa época em que o paradigma da natureza humana, já secularizado, ganhou maior relevo. Mas quando Kant vem dizer que a natureza humana é, por natureza, contraditória, porquê? Porque o homem é, pela sua razão, ele é naturalmente sociável, mas pela sua animalidade, que ele também é, ele é insociável. E, portanto, há história precisamente porque o homem não é anjo. Há história porque nem é Deus. Há história precisamente porque há contradição no interior da própria natureza humana. O que é a história? É a luta da natureza racional do homem. Isto julgo que é um bom exemplo do modelo racionalista da modernidade. É a luta da dimensão racional do homem contra a animalidade que o homem também é. E, portanto, devemos dizer o que é a história. É um processo de domesticação do animal que é o homem, transformando, precisamente, à volta daquilo que vão ser os grandes mitos da modernidade, a ideia do progresso e, sobretudo, de crença na perfectibilidade humana. Ora, o que é que Marx vem trazer a isto, os socialistas utópicos e os projetos sociológicos, sejam os de cariz conservador, Comte, ou sejam os de cariz revolucionários ou reformistas, como por exemplo Proudhon e outros que foram autores, eu estou a citar estes que influenciaram muito Portugal. É dizendo que, sim, a natureza humana, sem dúvida, mas ela é sempre socialmente condicionada. E, portanto, é aquilo que depois a historiografia vai chamar a procura, como projeto epistemológico, que a Marx aparece imbuído ainda, na minha perspectiva, é numa caixa filosófico finalista, mas como projeto epistemológico de explicar o humano pelo humano, o social pelo social. Isto é, na ruptura em relação às visões transcendentes ou os seus sucedâneos invertidos, que são as concepções metafísicas no que diz respeito ao chamado dinamismo social. Portanto, que é a nova acessão da ideia de mudança enquanto processo passível de gerar saltos qualitativos. Ora, é evidente que não podemos contar esta história como se não houvesse mais mundos. Porque isto é uma narrativa que vai sendo construída e com maior ou menor grau de capacidade hegemónica, porque isto está ligado a processos de transformação social e económica. Vejam os programas, eu digo os programas da Revolução ou o aparecimento das revoluções como programa, não é? Que é algo típico do conceito moderno de revolução. A revolução está ligada à ideia de plano, à ideia de algo que resulta não só das manifestações espontâneas do devir, mas da capacidade que, nem que seja uma vanguarda, e atenção, a ideia de vanguarda não é uma ideia marxista. A ideia de vanguarda, a primeira ideia de vanguarda foi a ideia, eu já voltarei a isso, da Europa como vanguarda. Ou os portadores da ideia de civilização. Ou a ideia de raça, que ela é muito contemporânea da ideia da luta de classe, e às vezes até misturada em alguns autores.
convém dizer que esta afirmação da ideia de um devir que é imanente, passível de ser racionalizado, passível de uma praxis capaz de realizar quase até à máxima consumação possível o sentido da história, importa que se faça várias perguntas. Então, se o devir é aquilo que muda, mas muda qualitativamente, quem é que produz a mudança? Já esbocei a resposta, é a contradição. E é a contradição que resulta a um nível espontâneo, que depois é racionalizado, consciencializado pelos protagonistas sociais. É a contradição. E porquê é que muda? Muda porque faz parte da natureza humana o homem ser um ser histórico. Ora, a definição do homem como ser histórico é uma construção da modernidade. Para um medieval não fazia nenhum sentido dizer que o homem é um ser histórico, o homem é um peregrino. A história é um trânsito. E, portanto, esta ideia de... E porquê é que o homem é um ser histórico? É um ser histórico porque sofre a história, mas ele também tem, já disse o Vico, e depois isso vai ser reproduzido até Marx, etc., porque o homem tem a capacidade de fazer a história. E tem a capacidade de fazer a história de uma maneira onde as próprias ciências sociais, que entretanto se começam a autonomizar, a economia, finais do século XVIII, princípios do século XIX, e depois os vários projetos da sociologia, desde a fisiologia social, à física social, do Conte, à sociologia propriamente dita, e as várias alternativas que vêm, porque finalmente o homem, se já racionalizou a natureza, ciências da natureza, pode também ele racionalizar os fenómenos que acontecem na sociedade e, por isso, cumprir o programa típico da episteme moderna, que é o saber para prever e prever para prever. E logo aumenta a sua capacidade de transformação, a tal filosofia da praxis. É evidente que tudo isto se concretizou, quanto a mim alimentou o otimismo da vida moderna, está subjacente aos grandes projetos de transformação do mundo, que começa desde a Revolução Americana à Revolução Francesa, às contra-revoluções, porque para mim as contra-revoluções só podem ser compreendidas, e temos aqui um especialista na matéria, precisamente porque elas são filhas das revoluções, até o conservadorismo, que nasce precisamente como uma espécie de terceira via entre revolução e contra-revolução, mas, de qualquer modo, esta ideia de que a ação do homem, aquilo chamada a política, se não pode ser uma ciência, e alguns pensaram nisso, ela pode ser uma técnica, que era, mais humildemente, o sonho de Auguste Comte, através da confluência das várias ciências, ela podia, finalmente, evitar o quê? Aquilo que toda a dimensão social do homem, com aquilo que toda a dimensão social do homem visa evitar, que é o acaso, o imprevisível e o caos. E, portanto, a ideia de que o conhecimento ordena e permite prever, nem que seja prever a revolução, mesmo que seja para a evitar, é o fundamento, por exemplo, do reformismo e de outras ideologias. E, simultaneamente, este otimismo epistémico é acompanhado por um otimismo histórico e inequívoco, que vai ter as suas reações, que eu agora não vou ter tempo de dar o pensamento romântico, o pessimismo do século XIX, as teorias do decadentismo, mas se pensarmos bem no decadentismo português, que é uma tática para demonstrar que o país está decadente, mas para confirmar a ideia de progresso. Sobretudo nós que não temos muito jeito para o nihilismo. Não temos muito jeito para o nihilismo, não é? Os alemães têm mais. Não temos muito jeito para isso. Mas vejam a geração de 70, tudo aquilo, enfim, que há uma certa retórica historiográfica em relação a esse decadentismo. Mas, porque
geralmente, quem diz que o país está decadente, dilo num lugar onde decadentes são os outros. Ele próprio não está decadente porque, pelo menos, julga-se proprietário da verdade prognóstica em relação à situação atual e futura. Agora, o problema está é que quando esta ideia de, afinal, de um progresso que não é tão retilíneo, que tem avanços e recuos, temos vários exemplos em vários países, é evidente que outros países não foi bem assim, a Alemanha não sentiu bem isso, porque estava muito ascendente. A verdade é que toda esta visão do mundo é profundamente eurocêntrica. Isto é, os descobrimentos, e não só, alargaram, eu não digo que foram os precursores ou que foi o grande primeiro momento da globalização, acho isso não tem muito sentido, estarmos a misturar os conceitos. Agora, é evidente que foi um momento muito forte na vivência dos povos ocidentais, na experiência da diferença, na experiência até das próprias temporalidades, ou daquilo que se começa a chamar no século XVIII, só no século XVIII, civilização. O conceito de civilização só aparece no século XVIII e nos meados do século XVIII. Foi uma experiência que, direta ou indiretamente, foi fundamental, não tanto pela visão hoje um pouco light do diálogo, do encontro com o outro, mas essencialmente das diferenças e dos choques que toda a história do colonialismo conhece e da reinvenção do outro, visto daqueles que vão ganhando hegemonia política, militar e económica para representarem o outro e representando simultaneamente o modo como o outro estaria na história. Isto é, a invenção do orientalismo. Eu sei o assunto aqui caro a alguns dos presentes, não é? Mas, simultaneamente, quando se fala, quem inventou o orientalismo foi o eurocentrismo. E por isso talvez seja importante, sobretudo na média duração, porque eu sei que o vosso programa convida a colocar-se essas questões, particularmente no campo cultural e dos impérios e do pós-colonialismo, o eurocentrismo pode ser definido como uma visão do mundo e da história que sustenta a superioridade intrínseca do Ocidente em relação ao Oriente. Porquê? Porque, no fundo, autoconsciencializa-se num momento de poderio, sobretudo alguns setores, numa posição que não é só meramente militar, mas ela se traduz de uma maneira consciente ou inconsciente, deliberada ou não deliberada, na consolidação de uma representação do mundo a todos os níveis, incluindo da história, onde a Europa aparece não só como vanguarda, mas como o palco onde a história se vai definitivamente realizar, mesmo quando se consente que os outros podem ser integrados, ou então são meros degraus e vão ser ultrapassados. E por isso a construção da visão do europeu moderno, ela é inseparável desta dialética. E esta dialética é uma dialética tipicamente de uma representação da história. Eu não queria aqui ser muito contundente, mas estou num espaço livre porque isto é assim que as hermenêuticas devem funcionar, que é a ideia de vanguarda. Eu acho que as representações da história europeias assentam numa ideia de vanguarda cuja matriz em última análise é judaico-cristã. Isto é, a ideia de povo eleito. O povo eleito, que depois há o transfer e há a sua secularização. Infelizmente, eu não estou aqui a meter no raciocínio de basta ver um modo como, por exemplo, o jovem Marx vê a vocação emancipadora da classe operária, que é a classe eleita que, em última análise,
vai emancipar, vai libertar. Só que eu num plano já secularizado. É outro conceito que aqui não pode concluir. Tu sabe, a libertação é finalmente a entrada, passagem do reino da necessidade para o reino da liberdade. Mas agora, regressando a coisas assim mais concretas, é evidente que é conhecido que o Ocidente, as representações do Ocidente, incluindo na cultura portuguesa, basta ver o Oliveira Martins, o Otero Quental, mas sobretudo o Oliveira Martins, que estou a falar já dos finais do século XIX, o Ocidente é visto como dinâmico, inventivo, genial, ativo, racional, científico, sobretudo como Max Weber, esta ideia assim, disciplinado, ordenado, com domínio de si mesmo, civilizado, o que é o portador da civilização. O Oriente é visto como imutável. Até porque o mito da China imóvel, da China não histórica, ainda é partilhado por Oliveira Martins em Portugal no final do século XIX. Porquê? Porque quando a ideia da praxis se acentua-se a ideia da aceleração da história. E como sabem, é um pouco como na autoestrada. Se um carro vai acelerado a 300 a hora, o outro que vai a 200 vai parar. E, portanto, esta ilusão de que eu vou à frente cria, mais a mais, nós hoje estamos numa fase da aceleração da história. Portanto, isso ficará talvez para o lado. Portanto, a ideia de que era imutável, portanto, que era imitativo, ignorante, passivo, irracional, posterior, ritualista, despótico. Há um debate nas ciências sociais, até praticamente aos nossos dias, acerca do célebre modo de produção asiática. Tem sido visto o Maurice Godelier, não é? Foi o último, como discípulo do OBC, foi o último representante disso. Mas até segundo a qual há um modo de produção asiático tipicamente despótico, ligado ao despotismo, etc., e que depois era difícil, por exemplo, na narrativa marxista, era difícil de encaixar numa opção antiga, uma opção asiática, onde é que ele estava, mas que no fundo é um eco de um debate que vem do século XVIII e princípios do século XIX acerca do caráter do despotismo oriental. Portanto, tudo isto são sinónimos de que esta visão da história, ela de facto acabava por consagrar e legitimar o eurocentrismo, mesmo em autores que falavam em nome do universal. Isto é, caberia, no máximo, os melhores exemplos, caberia à Europa realizar o universal. Logo, para entrar no tema da globalização, o cosmopolitismo, o sonho do século XVIII, Kant, e a mundialização das relações entre os povos. Hegel falou sempre no espírito universal. Ora, mas Hegel também procurou fundamentar o espírito superior do Ocidente, cuja característica era a liberdade progressiva de todos. Sim, desde a Revolução Cristã, desde a Grécia, que já há liberdade alguma, o cristianismo, que já era a liberdade de todos, mas num plano espiritual, até à desalienação que iria trazer com a Revolução Francesa e com o Estado de Direito a liberdade de todos, enquanto que o Oriente seria, de facto, o período do despotismo. Portanto, esta ideia de que a Europa, no fundo, para simplificar, como sinónimo de civilização, os mais civilizados, ela vai reatualizar preconceitos que são anteriores. Sei lá, na Grécia encontramos o preconceito entre o grego e o bárbaro, não é? Na Idade Média encontramos outros. E do lado contrário também. Não é? Não vem aqui a propósito. Mas o encaixamento disto numa visão diacrónica que se julgava, que se começava a dar sentido, e esse sentido apontava para a consumação de uma finalidade histórica que queria realizar a liberdade de todos, ou, como Kant irá dizer, uma res pública universal, ou uma cosmopolis. A palavra cosmopolitismo é uma palavra inventada no século XVIII.
podemos dizer que ela tem raízes anteriores no pensamento estoico e tem, obviamente, na tradição cristã, na dimensão ecuménica. Mas, de facto, ela aqui é apresentada como uma categoria já quase política, porque ela apontava para o ideal de uma confederação, de povos, apontando-se uma espécie de sonho para alguns de uma homogeneização dos povos, esquecendo-se que mesmo os iluministas tiveram que defrontar um problema que julgo que também tem a ver aqui com o espírito do vosso curso, que é o problema da necessidade que o universal tem sempre de se confrontar com o complexo, que o uno tem sempre de se confrontar com a diversidade. Mas, de qualquer modo, quando se fala, por exemplo, em mudanças, muda-se em relação a quê? A si próprio? Ou em relação a algo que é já postulado como aquele que vai à frente? Eu muitas vezes uso a frente porque a ideia de progresso. Não há juízo de valor sobre o estar mais avançado ou mais atrasado. Sem isso, de onde também o grande debate que houve na minha geração acerca dos períodos de transição. O que era a transição? Sublinhando que o debate sobre os períodos de transição estava muito ligado ainda a uma visão, mesmo que pretensamente científica, e alguns de nós acreditamos que era científica, era a transição para alguma coisa que inexoravelmente, tarde ou cedo, tinha que acontecer. E porquê? Porque transição tem que sempre suscitar nesta visão, mesmo que implícita, do finalismo secularizado, transitar para quê? Transitar pode ser para um estado qualitativamente melhor. E acreditando que se estava a alcançar uma racionalização plena da capacidade prognóstica sobre o futuro, a transição era um trânsito para algo melhor. Mas será que todos, na história, no trânsito, porque a história é iter, do ponto de vista teológico, é trânsito, obviamente, poderíamos chegar todos ao mesmo tempo à hora definitiva da consumação da história, ou uns chegam primeiros do que outros? Portanto, e a questão das vanguardas e a questão das sociedades tipo, aquelas que vão à frente, começaram a funcionar precisamente como paradigmas justificativos daquelas sociedades, muitas vezes até pelos intelectuais dos próprios países, como a nossa geração de 70, é no confronto, dizer, nós estamos mais atrasados. Mas falar nisso quer a nível de geografias restritas, ou a nível interno, Lisboa está mais desenvolvida, a capital, do que a província, ou a nível dos povos, é reconhecer aquele princípio que muitas vezes é esquecido e que também é um produto da modernidade, que é a não contemporaneidade social de povos cronologicamente coincidentes. Nós podemos ser todos contemporâneos uns dos outros, mas do ponto de vista social, uns são tidos que vão mais à frente e outros vão mais atrás. E por isso é que a afirmação desta visão da história foi correlata da afirmação do conceito, por exemplo, do primitivo atual. Vejam, que é algo que já no século XVIII aparecia, e vai depois a antropologia europeia vai colocá-la, quer dizer, há certos povos que são meus contemporâneos, eram contemporâneos daqueles antropólogos, que diziam, bem, eles são primitivos, mas já não são bem como os primitivos anteriores, mas estão quase, logo eles são atuais. E, portanto, ao serem atuais, eles são contemporâneos, mas são anacrónicos. Ora, isto significa que, afinal, a modernidade também inclui, não uma visão homogénea, mas visões que permitem pensar a ideia de complexidade, de coexistência de temporalidades e de realidades sociais distintas, sobredeterminadas por um sonho de cosmopólis ou um sonho de mundialização. E porquê é que eu vou tentar terminar para depois dialogarmos, porque é que eu acho que
mundialização deve ser distinguida do conceito de globalização. Aqui talvez é devido aos meus preconceitos no bom sentido, mais filosóficos. Porque eu fui formado numa escola onde tínhamos grandes sensibilidades em relação às filosofias existencialistas, sejam de origem cristã, Gabriel Marcel, seja outro tipo, heideggerianos, etc. E aprendi uma coisa que é importante. Mundialização é ter mundo. Ter mundo. A globalização é algo que não apela a um conceito existencial. Ter mundo é ter mundividência, como o velho mestre Joaquim de Carvalho criou esse termo, Weltschauung. Ter mundo é ter Weltschauung, é ter visão do mundo. E, portanto, eu acho que o iluminismo contribuiu muito para se ter não só uma visão de uma economia mundo, do mapeamento do mundo, não é? Depois das grandes descobertas, mas simultaneamente porque identificou o conceito de humanidade, de progresso, etc. E acho que sim, a expressão correta é mundialização. Assim como hoje, no nosso tempo, alternativas à globalização. Porque quer queiramos, quer não, a globalização remete logo para uma imagem que é o globo, não é? E o globo é redondo. Por outro lado, as palavras acabam sempre por ter o peso dos contextos e das conotações mais fortes de quem os usa. E hoje, globalização, quer queiramos, quer não, remete por uma visão economicista da mundialização. E, portanto, eu acho que quem luta hoje por outras globalizações ou alternativas às globalizações são aqueles que reivindicam a pluralidade dos mundos no mundo. E por isso é que a Europa pensou em mundializar o mundo, mas é óbvio que as descolonizações e o seu fracasso, depois a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial, foram a prova de que, afinal, os prognósticos feitos pelas grandes metanarrativas da história não funcionam. Daí que eu gosto de citar uma frase de um escritor francês que era dirigida aos historiadores que ousam estar sempre a fazer prognósticos, mas estes geralmente estão na televisão, têm emprego na televisão, a fazer prognósticos assim, previ, logo enganei. Ora, o historiador geralmente não se engana, porque faz retrospectiva. Deve fazê-la com critérios deontológicos, de maneira a não tornar tudo um eterno projeto. Por isso, este eurocentrismo morreu com as bombas de Hiroshima e outras, e depois com as explosões de vários tipos, assim, indiscutivelmente, de uma economia mundo globalizadora. À qual procurou responder com uma visão, enfim, com respostas pós-nacionais. 10 minutos, sim, dá perfeitamente. Com visões pós-nacionais. Dir-se-ia que a Europa pedia, sobretudo, alguma vanguarda nessa Europa, ousam pensar algo que afinal não é novo, porque já foi pensado nas revoluções liberais, e que é uma velha questão que eu aqui só vou enumerar, porque só ela dava para uma comunicação, que é a velha questão, e que tem a ver também com o espírito do conteúdo do vosso programa, que é a questão das relações entre o antigo e o moderno. Portanto, e o sonho fáustico e demiúrgico que certas visões
da modernidade, que depois se traduzem em termos epistemológicos de não serem sensíveis a esta permanente coexistência entre o antigo e o moderno. O excesso do investimento na ideia do progresso levou a uma espécie de ilusão voluntarista, crente de que a história empiricamente considerada pode ser em função da vontade, não só do indivíduo, mas sobretudo do grupo, estar sempre a começar no seu grau zero. Ela pode, em certos tempos sociais, ela pode, mais facilmente no político, no institucional, mas nós sabemos, no cultural, no mental, e depois no nacional, no regional, a realidade é sempre muito mais complexa e, portanto, a tal coexistência de temporalidades sociais que, no fundo, remetem precisamente para pouco uso que possa ter, para além do alinhamento da investigação, a escala cronológica. E levar sempre em conta com o chamado jogo de escalas espaço-temporais fundamental, mesmo quando o problema é um problema concreto, ou sobretudo quando é esse problema concreto. Ora, a história religiosa é um manancial de fomento, da comprovação desta tese, a história institucional e política, a história das ideias, enfim, todos os domínios da história o podem demonstrar. Isto foi uma invenção de um setor da modernidade pensar que os modernos eram a superação irreversível e definitiva dos antigos. Não é que eu esteja aqui a defender a ideia da restauração, mas estou aqui, eu queria defender uma outra, da possibilidade das restaurações ou do regresso, uma outra ideia. É que o antigo, quando suscitado pelo moderno, sofre metamorfoses. Mistura-se e, portanto, o investigador tem que estar muito atento a isso para perceber que, ao nível da realidade concreta, esta visão de escada quase de irreversibilidade da história, ela não funciona. Logo, a validade da complexidade dos tempos sociais, mesmo na mesma escala cronológica. Por outro lado, e sobretudo, e agora queria centrar-me neste aspecto, que é o aspecto mais político, a política e a política moderna, seja desde a construção do Estado-nação, é um campo amplo para nós mostrarmos as complexidades, com os seus avanços e com os seus recuos, desta coabitação entre os antigos e os modernos e, sobretudo, com as reinvenções, com as reinterpretações, com as recuperações que se dão a nível ideológico, a nível cultural e a nível das próprias estruturas e dos sistemas representativos. Por outro lado, e agora é uma experiência pessoal, e vou aqui dizer aquilo que senti, e por isso escrevi já, é que há uns anos, num grupo de estudos europeus, convidaram-me para ir dar uma cadeira. E eu era livre de criar a cadeira, estudos europeus. E eu disse, sim, eu vou dar uma cadeira com todo o gosto, mas a cadeira que eu vou dar é a ideia, gênero da ideia de nação. E pronto, ficaram um bocado surpreendidos, estavam um pouco contra a corrente, porque muitos dos ideólogos de uma certa construção da ideia europeia, mais ligado ao campo dos politólogos, tinham decretado já a morte do Estado-nação. Pura e simplesmente, estavam já na fase do pós-nacional. Quer dizer, esquecendo-se, por isso, logo estávamos a entrar numa fase cosmopolita, para aqueles mais... ou os tecnocratas, os neoliberais, diziam, agora é a globalização, não há fronteiras, etc, etc. Eu sempre me pareceu uma tontice. E por isso escrevi nessa altura, já há alguns anos, que o pós-nacional não subsome o nacional, o regional e mesmo o local.
Podia ter escrito mais tarde um livro chamado Os Afetos Práticos. Mas modifica e metamorfoseia a mediação entre os níveis de potência. Isto é, o velho desafio, afinal que já é antigo e que o iluminismo assumiu, e quanto a mim, em alguns dos casos, com mais realismo do que uma leitura muito ligeira faz crer, que é a necessidade de articularmos o universal e o particular. Portanto, tem que sempre pressupor escalas diferenciadas de participação e uma negociação permanente e tensional, sob pena de, em nome de um conceito abstrato de humanidade e de um ideal monolítico e utópico de mundialização, se cair num uniformismo que só interessa a quem detém a capacidade política ou militar para hegemonizar a governança do mundo. E nunca será demais, e eu vou terminar aqui, tinha muito mais para dizer, e nunca será demais sublinhar este paradoxo. E com Trump, infelizmente, estas palavras são atuais. Se a globalização permite equidade, quem, em última análise, lidera o processo, está pouco disposto a abdicar dos seus poderes de Estado-nação. Logo, a globalização também é uma coexistência de tempos nacionais bem diferenciados. Obrigado.